Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Notícia boa aí pelo jeito, né? Mais notícia de deflação, é isso? Verdade, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças, destacando a deflação pelo terceiro mês consecutivo. O IBGE registra deflação pelo índice oficial, uma deflação que começou lá no mês de julho, graças à queda dos preços dos combustíveis e aos poucos vai atingindo outros segmentos da economia. O dado interessante deste mês de setembro foi que também tivemos deflação de alimentos, o que ajuda o bolso dos consumidores. Nós preparamos alguns gráficos justamente para ilustrar o comportamento da inflação nos últimos meses, para que vocês possam avaliar como é que está o comportamento da inflação oficial aqui no Brasil. Vamos ao telão para a gente poder conferir então como é que está a evolução da inflação. Reparem aqui, são os dados mensais, mês a mês. Nós chegamos a ter, no mês de março, uma inflação de 1,62% em apenas um mês. Inflação altíssima que veio caindo e desde julho, vocês reparam aqui nas três colunas vermelhas, são 3 meses consecutivos de deflação. Em julho, uma queda de 0,68%, em agosto de 0,36% e agora em setembro de 0,29%. No próximo gráfico, a evolução em 12 meses. Repare também como a inflação vem aliviando aos poucos. Chegamos a um pico aqui de 12% no mês de abril. De lá para cá, essa inflação vem caindo, 10% em julho, 8,7% em agosto e agora em setembro, 7,17%. Aos poucos vai caminhando para um patamar de 5%, que é o patamar, inclusive, previsto para o ano que vem. Para comentar esse assunto, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, ele que é chefe de análise de ações da Orama Investimentos, Phil Soares. Phil, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, prazer. Prazer é todo nosso. Phil, queria a sua análise inicial, terceiro mês consecutivo de deflação, qual a importância desse resultado e, pegando nesse contexto, se você acha que o Banco Central do Brasil tomou a decisão correta de encerrar o ciclo de alta de juros. Ao longo desse ano, a gente teve um impacto muito forte, né, das altas das commodities, especialmente petróleo, minério de ferro. A gente teve soft commodities também, né, que são aí as commodities agrícolas, soja, milho. E isso impactou muito a nossa economia, né, e puxou muita inflação para cima. A gente, na Orama, entende que a atitude do Banco Central foi acertada, né? A gente tinha que colocar um basta aí na inflação e é importante a gente fazer isso cedo, de uma forma célere, né? A gente já viu outros ciclos de política monetária aí acontecendo e agora a gente chega num momento em que a gente está no platô dos juros, né? Um momento que a gente já viu em outros momentos anteriormente, né? É um momento em que a gente tem um período aí alongado, né, que a política monetária faz efeito, né, tem que deixar esse juro alto fazer efeito e é o que a gente está vendo aí, além da dinâmica interna, está contribuindo, a gente também tem os preços das commodities, né, que é uma dinâmica externa, uma dinâmica internacional, que também está contribuindo. Estamos vendo aí preços de petróleo, minério de ferro, todas as commodities que subiram bastante no primeiro semestre, agora devolvendo uma parte dessas altas. Agora, Phil, a gente até destacou ontem aqui no Boletim Focus, o mercado financeiro está projetando para o ano que vem inflação de 5%, que ainda supera o teto da meta, que no ano que vem é um pouco menor, de 4,75%. O mercado também projeta que os juros vão continuar nesse patamar de 13,75% até meados do ano que vem, quando a partir dali, talvez julho, agosto, o Banco Central começaria a reduzir esses juros. Eu queria saber quais são os seus prognósticos, se faz sentido essa projeção do mercado. É muito importante reparar que a inflação ela é composta com dois itens que são muito importantes e muito grandes e muito voláteis também, que é a energia, né, nomeadamente petróleo, e alimentos. Então, são dois itens que não são controláveis pela dinâmica interna, né, pela política monetária. Então, a gente tem essa perspectiva do mercado, né, de uma inflação que vai superar o teto, mas na realidade a gente não tem a visibilidade tão boa assim nesse momento, que a gente ainda falta muito para o final do ano que vem. Então, muita coisa pode acontecer nesse caminho, né? E tem essa perspectiva de queda de juros, que com certeza a gente deve ter a queda de juros, o início pelo menos da queda de juros, a nossa perspectiva é de que aconteça ano que vem. Agora, o exato mês é muito difícil de falar de antemão, né? Porque tem muitos choques aí que podem acontecer no meio do caminho.
Ô, Fio, eu queria entender também o seu cenário de crescimento econômico, né? O mercado começou o ano, digamos, pessimista, imaginando que o Brasil teria um crescimento pequeno e o resultado final, um crescimento entre 2,5% e 3%. Para o ano que vem, o mercado novamente começa com projeções conservadoras, em torno de 0,5%. Queria saber se você também está alinhado com essa previsão, se você enxerga um potencial de crescimento maior do Brasil no ano que vem e de que forma isso pode ajudar o mercado de trabalho, que vem recuperando. A taxa de desemprego chegou a 15% no auge da pandemia, já está abaixo de 9%, com uma forte geração de empregos. Luiz, é importante a gente observar também que, além da política monetária, a gente tem também a política fiscal, que está indo na contramão da política monetária. A política fiscal é o que a gente chama de uma política expansionista, que está colocando dinheiro na economia. Então, a gente tem desde auxílio emergencial até uma série de medidas microeconômicas, né? Medidas para setores específicos, como caminhoneiros, taxistas. E a gente está vendo uma expansão fiscal, né? Ou seja, uma expansão de dinheiro na economia. E isso tem sido um grande fator que tem puxado a economia e tem resultado nesse desempenho que a gente está vendo agora, né? De um crescimento muito expressivo agora em 2022. Em 2023, a gente vai ter um quadro fiscal que, ao longo desses últimos 6, 12 meses, está um pouco deteriorado, né? Então, o governo vai ter que se articular para cuidar desse quadro fiscal, qualquer que seja o governo que venha a ser eleito, e talvez a gente não tenha a questão fiscal tão presente, né? Ajudando o crescimento. Então, é bem possível que a gente tenha mesmo um crescimento menor do que a gente teve agora em 2022. Muito bem, eu destaquei há pouco a recuperação do mercado de trabalho, mas eu queria agora apresentar para vocês uma reportagem do Michael Mendes que mostra que, apesar dessa melhoria do mercado de trabalho, ainda existem 38 milhões de brasileiros que vivem em famílias em que todos os componentes da família estão desempregados. Acompanhe. Hoje no Brasil existem várias famílias onde nenhum integrante está empregado. A triste realidade foi constatada na pesquisa da PNAD contínua do IBGE, órgão ligado ao governo federal, que mostra que esses mesmos integrantes não conseguem trabalhar nem mesmo informalmente. Os números exatos são 38 milhões e 700 mil brasileiros que vivem em lares sem empregos, o que corresponde a 17,9% da população em 2021. Ainda de acordo com o IBGE, isso significa que milhares de brasileiros vivem hoje no Brasil com rendas assistenciais. E nem mesmo aquele emprego informal de forma esporádica tem ajudado a fechar a conta no final do mês. Um exemplo claro da pesquisa do IBGE cita uma família com 2 integrantes no Rio de Janeiro. A mãe, de 47 anos, diarista, está há 2 anos sem trabalho, e um filho que trabalhava como pizzaiolo, que está desempregado há 2 meses. Essa mesma situação fica ainda mais grave nas principais capitais do país, como também no Nordeste brasileiro. A pesquisa revela que muitas famílias gastaram as últimas economias para manter a alimentação. Hoje, vivem de bicos ou de ajuda. De acordo com a pesquisa, os empregos formais estão sendo criados para as tarefas não repetitivas, que exigem a maior capacidade de negociação, como também de análise. São pessoas com pouca habilidade e que não tiveram formação de ensino médio e não tiveram oportunidades. Nasceram nos anos de 1970, 1980, sem assistência social, educação, universidade e não conseguiram desenvolver as habilidades necessárias para o mercado de trabalho. No Nordeste ou em algum interior pelo Brasil, diversas famílias que moram em áreas rurais ainda esquentam a comida em fogão de lenha e têm pouco acesso ao mercado de trabalho. Pois é, o mercado de trabalho está melhorando, mas ainda tem muito que evoluir. São 11h30. Vamos checar o mercado financeiro, como é que está hoje. Um dia de pessimismo nas principais bolsas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Olha aqui no telão, índice Bovespa abriu em queda de 0,42%, 115.458 pontos. No próximo gráfico, vamos ver que está quase tudo no vermelho. Nos Estados Unidos, queda Dow Jones 0,21%, S&P 500 0,74%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 1,02%. Na Europa também,
tudo no vermelho. Frankfurt 0,65%, Reino Unido 0,89%, em Paris 0,44%, em Madrid queda de 0,79%. Na Ásia, só Xangai se salvou, com uma alta de 0,19%, Tóquio caiu 2,64%, em Hong Kong queda de 2,23%. No mercado de câmbio, é natural quando a bolsa cai, o dólar normalmente sobe, é isso que acontece hoje, dólar em alta de 0,13%, R$ 5,20, o euro alta de 0,3%, R$ 5,05, Bitcoin perdendo 0,08% aos 19.087 dólares. Para a gente comentar o mercado financeiro e as oportunidades de investimentos, eu chamo de volta aqui o nosso convidado, o Phil Soares, ele que é chefe de análise de ações da Orama Investimentos. Phil, queria que você orientasse o nosso público investidor, num contexto em que o Brasil tem juros altos, mas também tem bolsa com oportunidades, e a bolsa andou apanhando aí nas últimas semanas. Como é que vocês estão orientando os seus clientes? Diversifica, aproveita a renda fixa, mas também encontra pechinchas na bolsa de valores? A primeira coisa que a gente fala para os nossos clientes, que são muito pessoa física, né? Então, cliente investidor comum, a gente instrui ele a levar muito mais em consideração os fatores psicológicos dele, os fatores econômicos dele, ao traçar como é que vai ser a alocação de portfólio dele. Então, às vezes, ele pode fazer uma alteração, por exemplo, o juro está muito alto, então talvez seja uma boa oportunidade de entrar em bolsa, mas nunca ficar 100% em bolsa, 100% em renda fixa, ter uma estratégia que seja um pouco mais de longo prazo, e aí você pode fazer alocações táticas, né? Então, movimentos táticos de 5%, 10%. Nesse momento, a gente está num platô de juros, né? Então, juros altos aí pelos próximos, pelo menos, 6, 12 meses. A gente está com a perspectiva de uma eventual queda no futuro, né? Então, a gente vê um piso, né? Um piso aí para preço de ação, né? Então, bolsa é muito levada por juros. Quando os juros sobem, bolsa cai. Quando os juros caem, bolsa sobe. Então, com essa perspectiva, a gente vê pouco espaço para ações caírem, pelo menos puxadas pelo Juros Brasil. Então, a gente está instruindo, sim, um aumento da alocação de bolsa, né? A gente já está vendo algumas ações aí subindo bastante, né? Especialmente as maiores, né? Num ciclo de alta de bolsa, geralmente, as ações maiores, que a gente chama de blue chip, são as ações que sobem primeiro, e a gente já está vendo o início disso acontecer, especialmente uma vez que aconteceu o platô dos juros, né? Que acabou o ciclo de aumento de juros. Phil, dá para a gente prever se depois da eleição vai ter um rally de alta na Bolsa até o final do ano? E queria saber se faz diferença para a Bolsa se vai ganhar Lula ou Bolsonaro. Olha, com certeza faz diferença para a Bolsa, tá? Se vai ganhar Lula ou Bolsonaro. A gente tem no Bolsonaro uma perspectiva aí de continuidade da política econômica que está sendo feita e da forma que estão sendo tocadas, por exemplo, as estatais. Então, esse é um ponto muito importante que a gente alerta os nossos clientes, né? A gente não tem essa mesma convicção, pode ser que um Lula venha com uma mesma austeridade, né, na gestão das empresas estatais, pode ser que não, a gente viu nos governos passados do partido que não foi assim, mas pode ser que seja assim. Mas, de qualquer forma, o mercado está esperando que as estatais vão muito bem numa eventual eleição do Bolsonaro, mas, de forma geral, o que a gente viu no primeiro turno é uma eleição de Câmara, né, e Senado muito de direita, né, muito difícil, né? A gente viu uma situação muito difícil caso o Lula deseje fazer uma política heterodoxa muito forte, né? Uma política que vá muito contra o que a gente vê de política econômica tradicional no mercado. Então, isso é uma coisa boa já. A gente já vê como se fosse um freio para uma possível virada aí heterodoxa do governo petista. Phil, e para a gente concluir a entrevista, faz sentido o nosso investidor brasileiro incorporar nessa carteira de investimentos ativos do exterior, por exemplo, ações americanas, num contexto em que o Banco Central americano está subindo juros e, portanto, em tese, vai desacelerar ainda mais a economia americana, ou é melhor focar nas ações de empresas listadas aqui no Brasil? Exatamente isso que você falou, Luiz. O que a gente tem hoje é um Banco Central americano subindo juros de uma forma cada vez mais acelerada, né? A gente está acompanhando um S&P, que é o índice americano, em queda ao longo desse ano, e a nossa perspectiva é de que a Bolsa Americana ainda está relativamente cara, a gente deve continuar vendo quedas na Bolsa Americana. Então, é claro que cabe sim uma alocação de investimentos ali no exterior, mas a gente está recomendando uma redução, né? Desde aí o início do ano, a gente está recomendando uma redução na exposição
relação a investimentos no exterior, né? Nomeadamente Estados Unidos, que o investidor brasileiro, quando ele vai para o exterior, ele geralmente vai para os Estados Unidos. Então, estamos recomendando no momento ficar reduzido, né? Com posição reduzida em ativos no exterior. Fio Soares, chefe de análise de ações da Orama Investimentos. Fio, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Bom dia. Prazer foi todo nosso. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, amanhã é Dia das Crianças. As lojas de brinquedos estão bombando de vender. Afinal de contas, quem vai negar um presente para o filho ou para a filha? Só que a inflação dos brinquedos subiu bastante. Acompanhe a reportagem de Michael Mendes, ou melhor, de Camila Yunis. Os comerciantes estão mais otimistas com o Dia das Crianças este ano. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping estima que deve ter um aumento de 19,7% nas vendas. E a expectativa é de que a data movimente 13 bilhões e 700 milhões de reais, o que representa 2 bilhões a mais do que no ano passado. O cenário é considerado um pouco mais positivo do que 2021, mas ainda não é excepcional, como avalia o diretor institucional da Ushop, Luiz Augusto Ildefonso. A inflação, desemprego, juros elevados, endividamento das famílias, que é um dos maiores que o Brasil já teve. Então, esses fatores são inibidores, infelizmente. Caso não existissem, nós teríamos uma venda mais forte ainda. A estimativa da Ushop é de que as pessoas devem gastar em média R$ 240 em presentes neste Dia das Crianças. O valor é R$ 42 a mais do que no ano passado. No entanto, os brinquedos estão 20% mais caros e algumas famílias terão que adaptar o presente para não deixar a data passar em branco. Este é o caso da fonoaudióloga Thaís Rodrigues, que tem 3 filhos. Ela afirma que os preços estão mais caros e que já negociou os presentes com os pequenos. Os preços eles estão mais altos, né? Mas aí a gente estipula um valor para todo mundo sair satisfeito, né? Que aí tem o presentão que é do papai, o presentinho, lembrancinha, surpresinha da mamãe que é o menorzinho, né? Já dei uma pesquisada antes para saber mais ou menos o que cabia dentro desse orçamento, para saber se era mais ou menos o que eles gostavam ou não. Coube, então tá tudo bem, eles vão sair satisfeitos. Apesar de o valor dos brinquedos ter subido, os videogames e computadores foram os únicos que tiveram queda no preço. É o que diz um levantamento feito pela XP. Tatiana considera que um dos fatores que justificam o aumento do preço dos brinquedos é a elevação do custo de produção. Os custos foram tão elevados para a matéria-prima e da energia também para a produção desses brinquedos, ou importados ou produzidos nacionalmente, que o produtor teve que repassar esses custos mais elevados ao consumidor final. A economista da corretora, Tatiana Nogueira, diz que mesmo com a deflação no IPCA, o consumidor ainda não consegue sentir a redução de preço em boa parte dos produtos. Especialistas consideram que o Dia das Crianças será um bom termômetro de avaliação do ânimo do consumidor para a Black Friday e para o Natal.